Olá, eu sou Fábio Simão, professor de matemática. O tema de nossa aula é sequência. Vamos definir o que é uma sequência. Uma sequência é uma lista de nomes ou números dispostos de uma forma ordenada. A sequência que nos interessa na matemática é a sequência numérica. Como o próprio número já diz, é uma sequência de números. Existem várias formas de representarmos uma sequência. Podemos enumerar seus itens, podemos representá-los graficamente, podemos estabelecer a lei de associação ou fórmula que foi conseguida aquela sequência, ou podemos representá-los graficamente. Podemos classificar uma sequência numérica de várias formas. Por exemplo, a sequência finita é aquela sequência em que os números acabam. Como exemplo, os números primos menores que 100. Outra forma de definir uma sequência é a sequência infinita, ou seja, a sequência ela tem início, mas não tem fim. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Podemos também classificar uma sequência como crescente. A sequência crescente é aquela em que o primeiro número é menor que o segundo, que é menor que o terceiro, que é menor que o quarto, e assim sucessivamente. Podemos classificar também uma sequência como crescente, que é aquela em que o primeiro termo é menor que o segundo, é menor que o terceiro, que é menor que o quarto, e assim sucessivamente. E por último, temos a sequência constante, em que é aquela que o primeiro termo é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, que é igual ao quarto, e que é igual ao quinto, e assim sucessivamente. Na matemática do ensino médio, estudamos alguns tipos de sequência. Por exemplo, a PA, que é a progressão aritmética, e a PG, que é a progressão geométrica. O que é uma PA? Uma PA é uma sequência numérica em que, a partir do segundo termo, os outros termos são conseguidos somando um valor constante ao termo anterior. São elementos de uma PA. O primeiro termo, denominado A1, o número de termos, denominado N, a razão da sequência, denominado R, e o enésimo termo da sequência, denominado AN. Como calcular a razão de uma PA? A PA é uma sequência conseguida a partir do primeiro termo, somando uma razão ao termo anterior. Assim, para conseguirmos calcular a razão de uma PA, basta subtrairmos de um termo o seu anterior. Assim, temos A2 menos A1, que é igual a A3 menos A2, que é igual a A4 menos A3, que é igual a N menos AN menos 1, sendo AN o enésimo, o último termo da PA. Como eu falei no início, podemos escrever uma PA pelo termo geral, ou fórmula pela qual ela foi gerada. Bom, o termo geral de uma PA é dado por AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Outra fórmula importante para sabermos de uma PA é a soma dos seus termos, que é dado pela forma Sn é igual a N vezes A1 mais AN dividido por 2. Para ilustrarmos o que foi abordado até agora, vou exemplificar com uma questão do Enem de 2013, caderno amarelo, questão 154. Vamos a ela. As projeções para a produção de arroz no período 2012-2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período. De acordo com essa projeção, conforme o quadro abaixo, a quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será: alternativa A, 497,25, alternativa B, 500,85, alternativa C, 502,87, alternativa D, 558,75 e alternativa E, 563,25. Observando a tabela, notamos que é uma sequência numérica. Cabe a nós agora definirmos se ela é uma PA. Bom, para definirmos uma PA, nós precisamos calcular então a razão, e essa razão ela deve ser constante. Para isso, vamos fazer a subtração do valor referente ao ano de 2013 e o valor referente ao ano de 2012. Notamos que conseguimos o valor de 1,25. Faremos agora
a subtração entre o valor referente ao ano de 2014 e o valor referente ao ano de 2013. Notamos que o valor é o mesmo, 1,25. Bom, ao fazermos isso, nós caracterizamos então uma razão. E essa razão caracteriza então a PA. A partir daí, precisamos então determinar duas coisas. Primeiro, nós precisamos determinar a quantidade de termos. Observe que no enunciado é falado que a produção vai de 2012 a 2021. Ou seja, são 10 anos. 10 anos, 10 termos. Bom, na tabela também observamos que começa com o ano de 2012 e o valor da produção é 50,25. Esse é o primeiro termo. Então já temos o primeiro termo, já temos a razão e já temos a quantidade de termos. Assim, com esses dados, já podemos calcular o 10º termo da nossa sequência, o A10, que é dado por 50,25 mais 10 menos 1 vezes 1,25, que é igual a 61,50. Ou seja, a produção no ano de arroz no ano de 2021 é igual a 61,50 toneladas. Bom, no enunciado ele pergunta qual é a produção total nesse período. Ou seja, precisamos somar os termos desse período, dessa sequência. Note que, aplicando a fórmula da soma dos termos, precisamos dos dados. O primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos. Assim, a nossa resposta é dada pela SN é igual a 10 que multiplica 50,25 mais 61,50 dividido por 2. Isso dará 5 vezes 111,75, que é igual a 558,50. Alternativa D. Espero que essa aula tenha contribuído para os seus estudos. Boa sorte!